Em 2013, a seleção conquistou o seu último título a nível mundial. E foi uma conquista que iludiu todo mundo, com o Brasil derrotando a vice-campeã europeia e a atual campeã mundial. Então, nesse vídeo a gente vai ver a trajetória completa do Brasil para a conquista da Copa das Confederações, desde antes do torneio até a final contra a Espanha de Iniesta e Xavi. Bora! E para falar dessa Copa das Confederações, a gente tem que voltar lá para 2007, quando o Brasil foi eleito pela FIFA para sediar os maiores torneios de futebol. Cara, a FIFA já tava querendo trazer a competição para a América do Sul de novo. A última vez que a taça tinha sido disputada no continente era na edição de 78, na Argentina. Então, quando a FIFA anunciou que em 2014 a Copa seria nessa região, a Conmebol colocou o Brasil como único candidato e no dia 30 de outubro de 2007 foi escolhido. A seleção brasileira ia ser o time da casa no Mundial e time da casa na Copa das Confederações. Mas antes da gente falar como foi a trajetória mesmo do Brasil, temos que entender de onde veio essa competição e como estava a nossa seleção na época. E bom, a Copa das Confederações era um torneio que aconteceu pela primeira vez na Arábia Saudita em 92. No início era mais um torneio saudita mesmo, que reunia algumas seleções campeões continentais. Até que a partir de 1997 a FIFA tomou as rédeas do torneio e nomeou como Copa das Confederações, se classificando 8 seleções. O time da casa, o campeão de cada torneio continental, como Copa América, Copa Ouro e Eurocopa, e também o vencedor da última Copa do Mundo. Aí as primeiras edições aconteciam a cada 2 anos, até que ela começou a ser feita a cada 4 anos e no país onde seria o Mundial seguinte. Por exemplo, um ano antes da Copa de 2002, aconteceu na Coreia do Sul e no Japão. Em 2006 a Copa do Mundo era na Alemanha, então a Copa das Confederações de 2005 foi sediada lá, e em 2009 na África do Sul. Então a próxima ia ser no Brasil. E nesse torneio, cara, a nossa seleção jogava muito. O Brasil já tinha sido campeão em 97, aí ganhou de novo em 2005 e em 2009 também, 2 títulos seguidos. Mas mesmo com o sucesso na Copa das Confederações, na Copa de 2010 a gente foi eliminado pela Holanda nas quartas, fazendo com que o técnico Dunga fosse demitido do cargo. Aí quem assumiu a seleção para substituir ele e começar um novo ciclo para chegar em 2014 era um cara que tinha um sucesso recente por clubes, o Mano Menezes. Sim, o Mano tinha tirado o Corinthians da Série B e foi campeão da Copa do Brasil, além de liderar o Brasileiro de 2010 em algumas rodadas. Então a CBF escolheu ele e logo na sua primeira convocação o Mano já chamou vários caras novos, digamos assim, como o zagueiro Davi Luiz, Hever, Gans e os atacantes Pato, Coutinho e Neymar. Era uma nova seleção. Só que logo em 2011 o Brasil foi jogar a Copa América e não fez bonito. Na fase de grupos empatou 2 de 3 jogos e na primeira partida do mata-mata perdeu nos pênaltis pro Paraguai. Cara, o Brasil perdeu nos pênaltis sem conseguir marcar nenhum. Imagina, nem nas penalidades a gente fez. Então a posição do Mano Menezes já deu aquela balançada. Mas ele continuou no cargo. E como o Brasil já estava classificado para o Mundial por ser o da casa, não disputava as eliminatórias. Então o ano seguinte, 2012, foi marcado por só amistosos. Além de um torneio amistoso chamado Super Clássico das Américas, que eram 2 jogos entre Brasil e Argentina, onde nossa seleção ganhou nos pênaltis depois de vencer o primeiro jogo e perder o segundo. Mas mesmo que o Brasil tivesse poucas derrotas nesses amistosos, no dia 23 de novembro de 2012, o presidente da CBF, de uma forma inesperada, decidiu demitir o Mano Menezes. Deixaram todo mundo surpreso. Os dirigentes da CBF não tinham convicção no trabalho dele, não viam uma base sendo montada pra Copa e tal. Então, faltando 1 ano e meio pro Mundial, ele saiu do cargo e agora tinham que ir atrás de outro técnico. Aí só alguns dias depois já decidiram quem ia comandar a seleção: Luiz Felipe Scolari, mais conhecido como Filipão. O técnico do Penta agora tava de novo no comando da amarelinha, e quando assumiu falou que era obrigação ganhar a Copa em casa. Além disso, o auxiliar técnico que veio era o Parreira, técnico do Tetra. Imagina! Aí a primeira convocação no Filipão foi em janeiro de 2013 pro amistoso contra a Inglaterra em Londres, e também fez outras listas para amistosos contra Itália e Rússia em março, Bolívia e Chile em abril e etc. Até que no dia 14 de maio de 2013, o Filipão finalmente anunciou a lista dos convocados para a Copa das Confederações, contando com Júlio César no gol, Daniel Alves e Marcelo, Davi Luiz, Thiago Silva, Oscar, Luiz Gustavo, Hulk, Fred e o camisa 10, Neymar. E se lembra que eu falei que a Copa das Confederações reuniu os campeões continentais? Então, além do Brasil, quem foi disputar pela taça era Uruguai, campeão da Copa América de 2011, México, vencedor da Copa Ouro, Japão, campeão asiático, Nigéria, que conquistou a Copa Africana de Nações, Tahiti, campeão da Oceania e 2 seleções da Europa, a Itália e a Espanha. Cara, a Espanha se classificou como campeã mundial de 2010 e a Itália por ser vice da Eurocopa. A Espanha também tinha ganhado a Euro, então foi o segundo lugar, tá ligado? De fato, era um
torneio muito difícil, literalmente uma mini Copa do Mundo. E esses 8 times eram feitos em 2 grupos de 4, onde os 2 melhores de cada iam pra semifinal de jogo único e depois a final. Aí no grupo da nossa seleção caiu o Japão, o México e a Itália. Passar em primeiro era obrigação, mas aquela Itália podia dar trabalho. Então no dia 15 de junho de 2013, Brasil e Japão foram pro estádio Mané Garrincha em Brasília fazer a partida inaugural. A galera tava muito animada. Era o primeiro jogo oficial da seleção desde a Copa América 2 anos antes. Então o Mané Garrincha tava lotado. 67 mil pessoas. Aí o Brasil foi a campo com Neymar, Hulk e Fred no ataque. E logo 3 minutos depois da bola cafusa começar a rolar, Marcelo cruza pra Fred, que ajeita de peito. E Neymar de fora da área dá um chutaço no ângulo. Cara, que golaço do Neymar. Um gol tão bonito que foi uma das nomeações pro Puskás. Um gol de estreia de respeito. Aí na sequência o Japão até dava uns perigozinhos. E na sua vez o Brasil também quase marcou outro. Mas o goleiro salvou. Então aquele do Neymar foi o único gol do primeiro tempo. Aí logo na volta do intervalo, aos 2 minutos, Dani Alves cruza pra área. E ela cai nos pés de Paulinho, que gira e bate pro gol. O goleiro do Japão deu uma falhada e o Brasil ampliou o placar. 2-0. Aí no restante, a amarelinha continuou controlando. De vez em quando o Júlio César tinha que fazer umas defesas. Mas sem aquela pressão, tá ligado? O Filipão chegou até a fazer substituições, tirando Neymar, Fred e Hulk pra entrada de Lucas Moura, Jô e Hernanes. Aí com os japoneses já cansados, nos acréscimos o Oscar lidera o contra-ataque, passa para Jô que bate pelo meio das pernas do goleiro e faz o seu. 3-0 e o Brasil estreava com propriedade. Mostrou que não tava pra brincadeira. Aí beleza, 4 dias depois a seleção foi pra próxima partida, que seria contra o México, dessa vez no estádio Castelão, em Fortaleza. O Brasil ia com um time literalmente idêntico da partida anterior. E o Filipão, antes do jogo, pediu pra no hino nacional, a galera cantar com raça pra colocar medo nos adversários. E o hino nos alto-falantes do estádio é em versão reduzida, mas a galera não parou de cantar e criou esse momento de arrepiar. Nesse pique, com a galera empurrando, a seleção começou com tudo. Tanto que logo aos 3 minutos marcou um gol impedido. Aí sim, quando o Japão, Neymar marcou nos primeiros minutos. Logo aos 9, Daniel Alves cruza na área pra Fred. O zagueiro mexicano desvia e ela cai pra Neymar, que chuta de esquerda e manda pro fundo da rede. Sem deixar ela cair, o Neymar dá uma bomba de pé esquerdo e abre o placar. O cara tava voando. O Brasil tava jogando muito bem, mas no primeiro tempo foi só aquele gol, mesmo que desse outros sustos. Aí logo no começo da segunda etapa, no cruzamento de Neymar, a bola sobrou para Thiago Silva, que marcou, mas foi impedido de novo. Depois disso, o Brasil continuou metendo pressão e teve muita oportunidade. A bola passava perto toda hora, até que nos acréscimos, o Neymar recebe na esquerda, fica cara a cara com 2 marcadores e faz uma jogadaça tirando dos 2. E não foi fominha, passou pro meio da área e Jô marcou. Cara, que show do Neymar! 2-0 e o Brasil garantia a vaga no mata-mata. Mas ainda faltava encarar a última seleção no grupo, que era uma bem forte: a Itália. Cara, a Itália tinha sido vice na Euro do ano anterior e vinha com Buffon, Chiellini, Balotelli, Marquise e lá vai. E a Itália também tinha ganho os 2 primeiros jogos. Então essa partida ia decidir quem terminava em primeiro no grupo. E né, terminar em primeiro era muito importante para escapar da temida Espanha nas semis. Era um jogo que tinha que dar o máximo. Ele ia acontecer na Arena Fonte Nova em Salvador e de novo a torcida cantou o hino até o fim. Aí logo no começo do jogo, a defesa da Itália já começou tendo trabalho em segurar o ataque do Brasil. Mas foi um primeiro tempo com pouco gol e muitas faltas. A primeira etapa contou com 4 cartões amarelos, 21 faltas e 3 lesionados. 2 da Itália e o Davi Luiz. Pois é, o negócio era sangue no zóio. Mas quando parecia que não ia ter bola na rede, nos acréscimos, num cruzamento de Neymar, o Buffon defendeu um cabeceio e Dante pegou a sobra pra marcar. 1-0. O Brasil ia pro intervalo ganhando, mas logo que ela voltou a rolar, aos 6 do segundo tempo, o Balotelli dá um toque lindo de calcanhar pra Giaccherini, dá uma bomba sem chance pra Júlio César. 1-1. Só que a alegria
alegria da Itália não durou muito. Alguns minutos depois, o Brasil sofreu uma falta na entrada da área e Neymar foi cobrar. Aí de pé direito deu um chute no lado que tava o Buffon e ela entrou. O Buffon foi pego de surpresa e ficou imóvel. 2-1. Aí o Brasil só ampliou. 10 minutos depois o Fred recebeu lá na frente, no meio de dois, tocou pra frente e deu uma bomba pro fundo do gol. Nesse momento o Fred quebrou o seu jejum de gols. Tava um tempo sem marcar. Mas a Itália não desistiu e no cruzamento ela sobrou pra Chiellini diminuir. 3-2. Depois disso os italianos cresceram e chegaram até a meter uma bola no travessão de cabeça, além de chutes perigosos. Mas quem marcou por último foi o Brasil de novo. No chute de Marcelo, o Fred pegou a sobra e fez mais um. 4-2 e o Brasil derrotava a tetracampeã mundial com propriedade, terminando o grupo como líder. 3 vitórias em 3 jogos, 9 gols marcados e 2 sofridos. Que campanha! Já no outro grupo, a líder foi a Espanha, sem surpresas. E cara, a Espanha terminou os 3 jogos com 3 vitórias, fazendo 15 gols e só tomando 1. Pois é, marcaram 15, mas 10 foram no único adversário, o Tahiti. O Tahiti, que foi como campeão da Oceania, sofreu demais. Era realmente um nível técnico muito abaixo. Então tomaram 6-1 da Nigéria, 10-0 da Espanha e 8-0 do Uruguai. Que loucura. Mas beleza, valendo vaga para a final da Copa das Confederações, o Brasil encarou o segundo lugar do grupo da Espanha, o Uruguai. O nosso rival era o atual campeão continental e ia dar muito trabalho, vindo com Diego Forlán, Cavani e Luis Suárez. Então o jogo que aconteceu no Mineirão foi duro demais e logo no começo os uruguaios vieram pra cima. Até que aos 12 minutos, Lugano é derrubado na área e o juizão marca pênalti. A Celeste podia sair na frente. Então Forlán foi pra bola, bateu e Júlio César pegou. A partida continuava empatada. Aí na sequência, enquanto o Brasil tinha mais posse, o Uruguai dava mais perigo. Até que aos 40 minutos, Luiz Gustavo deu um lançamentaço pra Neymar que chutou, pegou no Muslera e ela voltou pra Fred sozinho que só mandou pra dentro. 1-0. O cara tava com faro de gol. Na primeira oportunidade mandou pra dentro. Então ela foi pro intervalo assim e na volta do vestiário que ninguém queria aconteceu. O Brasil se atrapalhou todo na defesa, o Cavani antecipou o Marcelo, roubou a bola e deu um chute no canto. O camisa 21 deixava tudo igual. Depois disso, o Uruguai foi jogando bem e o Brasil dava pouco perigo. Tanto que o Filipão até tirou o Hulk pra colocar o Bernard. Mas todos os chutes do Brasil paravam no Muslera muito seguro. Até que aos 40 minutos do segundo tempo, quase indo pra prorrogação, Neymar cruza no escanteio e ela vai na cabeça de Paulinho que sobe alto e manda pro gol. Uma cabeceada muito precisa pra colocar a seleção na frente de novo. Aí depois disso ninguém mais fez e pela terceira vez seguida o Brasil tava na final da Copa das Confederações. O Brasil, que já tinha ganhado em 2005 e 2009, agora ia disputar pela terceira taça consecutiva. Só que o problema é que do outro lado quem se classificou era simplesmente a melhor seleção do mundo, a Espanha. A Espanha encarou a Itália e ganhou nos pênaltis por 7-6. Os espanhóis estavam na final e pra muita gente eram os favoritos. Cara, pra tu ter noção, a Espanha tinha conquistado todos os torneios que disputou de 2008 até ali. Eles ganharam a Eurocopa de 2008, ganhando da Alemanha na final, a Copa do Mundo de 2010 da Holanda e a Eurocopa de 2012 derrotando a Itália por 4-0. Pois é, só um ano antes os espanhóis tinham destruído na Euro. Era uma seleção que não perdia há 26 jogos e continuavam com um time simplesmente espetacular no papel, com o goleiro Casillas, Sérgio Ramos, Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta e lá vai. Cara, praticamente o time campeão mundial, tá ligado? Até o técnico era o mesmo, Vicente Del Bosque. Se tinha uma partida difícil pro Brasil era essa, seria uma verdadeira batalha. Então no dia 30 de junho de 2013, as duas seleções foram pro Maracanã disputar pela taça. E quando começou a tocar o hino nacional, os 73 mil torcedores fizeram um espetáculo.
Brasil começou no pique total e logo aos 1 minuto e meio, Hulk cruza para a área, ela cai no meio dos zagueiros e atacantes e sobra nos pés de Fred, que caído manda pra dentro. 1-0. O gol do Brasil saiu muito rápido e os jogadores foram comemorar com a torcida. Aí nos primeiros minutos o Brasil meteu pressão e quase marcou outras vezes. Ainda até teve discussão em campo em cartões amarelos. Mas a seleção espanhola foi encontrando o seu futebol e começou a dar finalizações. Enquanto o Brasil também teve outros chutes perigosos defendidos pelo Cacilhas. Aí aos 40 minutos a Espanha dá um contra-ataque e Pedro fica cara a cara com Júlio César. Então ele chuta e Davi Luiz tira em cima da linha. Cara, essa foi uma das tiradas mais sensacionais da história. Praticamente um gol do Davi Luiz. Que loucura. E o Brasil respondeu. Aos 43,5 Neymar recebe, toca para Oscar, que devolve e de pé esquerdo dá um chutaço sem chance pro Cacilhas. Um míssil para fazer o segundo. O Brasil terminava o primeiro tempo derrotando a poderosa Espanha por 2-0. Avassalador. Aí se os torcedores já estavam vivendo um sonho, logo aos 2 minutos da volta do intervalo, Hulk passa para Neymar, ele dá um corta-luz e a bola sobra para Fred. Aí de primeira ele dá um chute rasteiro que passa pelo Cacilhas e vai no canto. 3-0. Cara, o Brasil tava literalmente passando o carro na atual campeã mundial. Nenhum torcedor mais otimista esperava por isso. Só que aí alguns minutos depois, a Espanha foi atacar e o Marcelo comete um pênalti. A Fúria ia ter a chance de diminuir. Então Sérgio Ramos pegou a bola para bater, correu e deu um chute para fora. O Júlio César seguia sem levar gol. Aí com tudo isso, o Brasil só ficou mais confiante ainda e não deixava a Espanha dar perigo. Cara, o Piquet chegou até a levar um cartão vermelho por dar um carrinho no Neymar. Então ninguém mais fez e depois de 2 minutos de acréscimo, o juiz apitou e o Brasil se sagrou tetracampeão da Copa das Confederações. 1997, 2005, 2009 e 2013. Um 3-0 para ficar marcado na história. Aí quem ganhou o prêmio de homem do jogo foi ele, o Neymar. E não só homem da partida, e sim melhor jogador do torneio. Já a luva de ouro de melhor goleiro foi pro Júlio César e o artilheiro foram 2, Fernando Torres e o Fred, com 5 gols. Mas quem ficou com a chuteira de ouro foi o Torres. O Brasil terminava a Copa das Confederações com 5 vitórias em 5 jogos, 14 gols feitos e só 3 sofridos. Realmente essa conquista fez todo mundo ter esperanças que o Hexa estava perto. Imagina, destruiu demais. Um título inesquecível. Mas ei, qual que foi o primeiro título que tu viu o Brasil ganhar? Comenta aí embaixo. E dá uma olhada também nos meus outros vídeos. Se curtiu esse, vai gostar desses também. Então beleza? Valeu e tchau!